Pare. Pare o que você está fazendo agora e venha até estas palavras com todo o seu coração, porque o que eu vou dizer não é para todos os que escutam, é para você. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder e por isso você aprendeu a sorrir por fora enquanto por dentro seguia esperando. Há uma parte de você que continua acordada tarde demais, não por distração, mas por vigilância. Uma parte de você que percebeu, sem conseguir explicar, que algo mudou e que a vida já não responde como antes. Hoje eu não venho para te confundir. Eu venho para reconhecer o que já está acontecendo em você, nomear os sinais que têm aparecido, mostrar o padrão que se esconde por trás deles e te entregar uma palavra de fechamento que você não vai esquecer. Fique comigo até o fim, porque a resposta não está no barulho que te cercou, está no que permaneceu em silêncio dentro de você. Até o final, você vai reconhecer porque certas coisas começaram a perder o peso que tinham, porque algumas relações ficaram estranhas sem que ninguém tenha brigado, porque o seu interior se tornou mais sensível do que o normal, e porque uma verdade está tentando nascer em você mesmo quando tudo parece parado. Você também vai entender o que esses sinais realmente significam, sem fantasia e sem medo. E antes que esta mensagem termine, eu vou colocar diante de você uma declaração que sela aquilo que, em segredo, já começou a se formar no lugar mais fundo da sua escuta. Talvez você tenha chegado aqui por acaso, mas nada em você chegou por acaso esta noite. Há encontros que não acontecem por agenda humana. A palavra certa chega quando a sua alma já está cansada de sustentar o que não pode mais ser sustentado. E é por isso que este momento veio até você com essa precisão. Porque existe algo em você que já estava chamando, mesmo sem som. Algo tem acontecido com você. E se você tem tentado explicar como simples cansaço, talvez já tenha percebido que não é só cansaço. É mais fundo, é mais sutil, é mais verdadeiro. Há sinais que vêm se repetindo com insistência. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Como se a vida estivesse batendo de leve na mesma porta até você finalmente abrir. Você tem acordado na mesma hora, ou quase na mesma hora, várias vezes seguidas, como se um relógio invisível insistisse em te chamar no meio da madrugada. E quando você desperta, não é sempre com medo. Às vezes é com um tipo de lucidez estranha, como se algo tivesse passado por perto e deixado o quarto diferente. Você sente isso, mesmo quando tenta ignorar. Você também percebeu ondas emocionais sem causa aparente.
Em um dia, você está quieto, e no outro, uma tristeza antiga encosta em você sem aviso. Não é desespero, não é drama. É uma maré íntima que sobe e desce sem pedir licença, e você sabe que não nasceu do que aconteceu na superfície. Há ainda aquelas conversas que antes pareciam normais e agora soam vazias. Você escuta certas palavras e percebe que já não cabe mais ali do mesmo jeito. O que antes era costume agora parece pequeno. O que antes era suficiente agora parece distante. E isso não significa frieza, significa deslocamento. E depois, aos números, às coincidências, às repetições discretas que cruzam seu caminho em lugares sem relação entre si. Um horário, uma placa, uma sequência, uma frase ouvida 2 vezes no mesmo dia, como se o invisível estivesse costurando pequenos pontos para chamar sua atenção de novo e de novo. Essas coisas não estão aparecendo para te assustar. Estão aparecendo para te lembrar. Elas são confirmação, são marcações, são toques de atenção. O que pareceu confusão talvez seja calibragem. O que pareceu afastamento talvez seja alinhamento. O que pareceu perturbação talvez seja o modo silencioso como a vida te chama para uma faixa mais verdadeira do seu próprio ser. Você não está desorganizado, você está sendo ajustado, você não está falhando, você está sendo reposicionado, você não está perdendo o rumo, você está percebendo que o rumo antigo já não serve mais. Respira comigo por um instante. Deixa essa leitura descer para o lugar em você que já sabia, antes de saber com palavras. Se até agora alguma dessas coisas acendeu dentro de você, se em algum ponto dos últimos minutos o seu peito afrouxou, se o seu corpo reconheceu o que a sua mente ainda tenta medir, escreva 888 nos comentários. 888 é a frequência do transbordar. O sinal de que algo em você entendeu que não está vazio. Seus dedos escrevendo isso são o seu espírito dizendo sim. É o menor acordo, mas é real. Escreva 888 e então volte para mim, porque por trás desses sinais existe algo mais antigo do que o desconforto que você sentiu. E é para esse lugar que eu preciso te levar agora. Por trás desses sinais existe um padrão. Um padrão de continuar empurrando o que já não se move. Um padrão de insistir em portas que já não correspondem à sua medida. Um padrão de carregar fidelidade onde o que existia era apenas hábito e de chamar de lealdade aquilo que, em muitos dias, era apenas medo de soltar. Você talvez tenha aprendido a permanecer muito tempo onde a sua alma já tinha começado a sair. E eu não estou te acusando. Estou te revelando. Porque esse padrão costuma vestir roupa de virtude. Ele se apresenta como esforço, como responsabilidade, como resistência, como quem diz que você precisa aguentar mais um pouco, suportar mais um pouco, esperar mais um pouco, provar mais um pouco. E, no entanto, por dentro, você já sentia a diferença entre perseverança e aprisionamento. Você foi treinado a acreditar que insistir sempre é nobre. Mas existem insistências que só prolongam a exaustão. Você foi treinado a chamar de maturidade a capacidade de continuar funcionando mesmo quando o centro já está esvaziado. Mas existem funcionamentos que são apenas sobrevivência bem vestida. Você foi treinado a sustentar o peso de rotas que deixaram de responder, como se a sua dignidade dependesse de não largar a corda. Só que a corda já não está presa em nada. E isso aparece em toda a vida de quem carrega esse padrão. A pessoa começa dizendo que vai só esperar um pouco mais e depois passa meses diante da mesma porta. A pessoa começa tentando salvar um vínculo e termina se apagando para manter o vínculo respirando. A pessoa começa querendo apenas ser fiel e termina confundindo a própria voz com o ruído de uma obrigação antiga. A pessoa começa querendo uma direção e acaba colocando a sua energia inteira em mapas que já nasceram desatualizados. No fundo, o padrão não é a pressa.
Não é a preguiça, não é a falta de fé, é a tentativa de continuar arrancando fruto de algo que já foi colhido. É a tentativa de continuar pedindo água a um lugar que secou. É a tentativa de continuar chamando de destino aquilo que apenas foi passagem. Isso cansa mais do que a maioria das pessoas consegue ver, porque por fora você ainda está em pé, ainda responde, ainda cumpre, ainda faz o que precisa ser feito. Mas por dentro existe um custo invisível e ele vai acumulando uma perda de presença que quase ninguém percebe a tempo. Você começa a dormir, mas não repousa. Você começa a falar, mas não se sente ouvido. Você começa a tentar, mas não sente retorno. Você começa a avançar, mas algo em você sabe que está empurrando uma porta que já devia ter sido aberta por outro lado. E é aqui que muita gente se confunde, porque pensa que a saída seria fazer mais, lutar mais, provar mais, pedir mais. Mas quando o padrão é esse, o excesso de esforço só aumenta o cansaço e afasta ainda mais a resposta. O que você precisa enxergar não é a sua fraqueza, é o mecanismo. Não é pouca fé, é fidelidade colocada no lugar errado. Não é derrota, é desgaste de insistir em uma forma que já não serve para quem você está se tornando. E antes de eu te levar ainda mais fundo, deixa eu te dizer uma coisa com toda a calma. Isso nunca foi culpa sua. Você entrou nesse modo porque em algum ponto ele parecia proteger você, parecia manter você seguro. Parecia oferecer controle onde havia incerteza. Só que o que protegeu por um tempo pode depois começar a limitar a própria vida que tentou preservar. E aí você continua segurando o que já pesa demais, sem perceber que a mão que segura também precisa ser libertada. Mas existe uma camada abaixo disso. E quando você a enxergar, a imagem inteira começa a mudar. Imagine uma casa antiga com um grande jardim ao centro. Não um jardim decorado para visita, mas um lugar vivo, enraizado, silencioso, onde o que sustenta tudo está abaixo da terra. Durante anos, talvez décadas, ninguém olhou para as raízes. As pessoas viam apenas o tronco, os galhos, as folhas, as estações visíveis. Viam quando a copa parecia forte e quando o vento a fazia tremer. Viam o que crescia para fora. Mas a verdade mais importante nunca estava ali. A verdade estava no que tinha sido enterrado. Houve um tempo em que essa árvore recebeu água suficiente, sol suficiente, espaço suficiente para crescer do jeito que foi criada para crescer. Mas depois, em algum ponto, algo foi interrompido. A terra foi comprimida, a fonte foi desviada, o espaço foi apertado e, mesmo assim, a árvore continuou vivendo, só que vivendo em modo de contenção, crescendo para cima enquanto as raízes aprendiam a sobreviver com menos. É assim que muita gente se forma por dentro. Ninguém vê quando o que era naturalmente expansivo começa a se adaptar ao estreitamento. Ninguém vê quando a seiva aprende a circular com cautela. Ninguém vê quando o impulso de florescer passa a pedir licença demais. Por fora ainda há força, por dentro houve contenção, e então a árvore passa a parecer forte justamente porque se acostumou à restrição. Talvez tenha sido isso com você. Talvez, muito cedo, algo dentro de você tenha aprendido a baixar o volume para ser aceito. Talvez a sua sensibilidade tenha sido chamada de exagero. Talvez a sua percepção tenha sido tratada como incômodo. Talvez a sua intensidade tenha sido mandada crescer torta para caber na sombra de outras expectativas. Então a sua vida se ajustou, a sua voz se ajustou. O seu coração se ajustou, e a sua raiz, em vez de se espalhar livremente, começou a se encolher em silêncio para suportar a estação. Mas raízes não esquecem a direção da água. Raízes não desaprendem a procurar vida. Raízes podem ficar quietas por muito tempo, mas continuam vivas no escuro. E é por isso que certas coisas em você não aceitaram mais o mesmo solo.
É por isso que a antiga contenção começou a incomodar. É por isso que o que antes parecia normal, agora parece apertado. É por isso que alguns ambientes, algumas conversas, algumas promessas e algumas versões de você já não conseguem sustentar o que estava brotando. O jardim está chamando a árvore de volta para si. Não para se exibir, para viver. Não para crescer por performance, para crescer por verdade. Não para agradar a estação antiga, para responder à água que voltou a tocar a raiz. Há partes de você que foram silenciadas com tanta elegância que você quase chamou o silêncio de identidade. Há dons que ficaram dormindo para manter a harmonia de um espaço que não sabia receber tudo o que você é. Há percepções que foram diminuídas para não incomodar a arquitetura de um mundo que só parecia estável, porque ignorava o que estava abaixo da superfície. Mas agora, o subsolo começa a responder. Agora, o que foi comprimido começa a sentir a pressão do retorno. Agora, a seiva muda de direção. Agora há uma lembrança viva dizendo que você não nasceu para permanecer encolhido no interior de um tronco estreitado. Você foi feito para alcançar. Você foi feito para permanecer. Você foi feito para florescer sem pedir desculpas. Se essa imagem já começou a se abrir dentro de você, se você consegue sentir que algo se encaixou sem precisar de explicação inteira, escreva "Eu vejo isso" nos comentários. Deixe que o reconhecimento marque o ponto exato onde a imagem tocou você. Escreva "Eu vejo isso" e volte para mim. Porque o retorno não começa quando tudo fica fácil. O retorno começa quando você para de chamar de casa o lugar onde sua alma aprendeu a sobreviver. E é aí que a transformação deixa de ser esforço e passa a ser lembrança. Você não precisa fabricar o que já existe em forma de semente. Você não precisa construir com violência aquilo que só precisa de espaço. Você não precisa provar, sem parar, que merece a água. O que você precisa é voltar ao centro, onde a vida em você nunca deixou de existir. Voltar ao centro não é virar alguém novo, é parar de entregar sua raiz ao solo errado. É retirar de si as exigências que não pertencem mais à sua estação. É deixar a árvore lembrar que ela não foi criada para viver dobrada para sempre. E isso pode começar de forma muito simples, não como tarefa, mas como guarda. Não como obrigação, mas como cuidado. Ao acordar, antes de abrir qualquer distração, nomeie em silêncio o que você sabe que é verdadeiro hoje. Não o que o medo diz, não o que a expectativa diz, não o que o passado exige, o que é verdadeiro hoje. Isso não é fórmula, é alinhamento. É um pequeno ato de reverência diante do seu próprio dia. E antes de dormir, faça uma checagem do que drenou e do que alimentou sua presença. Não para se condenar, para perceber onde você se dispersou, onde você voltou a si, o que te tirou do centro, o que te devolveu ao centro. Esse exame simples é como água derramada ao pé da raiz. Ele não resolve tudo, mas sustenta o que quer crescer. Você não está sendo chamado a controlar a floresta inteira. Está sendo chamado a honrar o solo que recebe sua próxima estação. Há uma diferença enorme entre pressionar a vida e cuidar dela. Há uma diferença enorme entre forçar fruto e proteger a raiz. Há uma diferença enorme entre continuar tentando ser quem o ambiente antigo exigia e se tornar responsivo ao que o céu está dizendo agora. A sua tarefa não é correr atrás do que já passou. A sua tarefa é não abandonar o que está voltando a viver. Porque existe uma paz particular quando a raiz encontra novamente a água certa. Ela não faz barulho. Ela não se anuncia como espetáculo. Mas tudo muda em ritmo escondido. O tronco fica menos rígido. Os galhos deixam de lutar sozinhos. As folhas voltam a saber o que fazer sem medo de se abrir. É assim com você. O que parecia perda começa a ser reposicionamento. O que parecia atraso começa a ser proteção.
O que parecia fim começa a ser a única forma de retorno possível. E eu quero te dizer isso com clareza. Você não foi deixado para trás. Você está sendo trazido de volta. Se uma parte de você sentiu que algo foi confirmado por dentro, deixe seu like como um amém sem palavras. Não como métrica, como acordo. Como a confirmação silenciosa de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. E a outra coisa que eu preciso te pedir, porque este momento não é só para você carregar sozinho. Há alguém na sua vida que veio à sua mente enquanto eu falava. Talvez uma pessoa silenciosamente cansada. Talvez alguém que parece forte demais para pedir ajuda. Talvez alguém que vive com um tipo de fome interior que quase ninguém percebe. Talvez alguém que está sustentando muito mais do que mostra e sorrindo enquanto uma parte profunda dele ou dela tenta não desabar. Se esse rosto apareceu para você, envie esta mensagem para essa pessoa, não como recomendação, como entrega, como cuidado, como quem leva água a uma raiz sedenta sem fazer alarde. E antes que esta palavra se feche, eu preciso selar em você uma verdade maior do que o medo que tentou te definir. Quando a árvore volta a sentir a água, ela não negocia mais com a seca, como se a seca fosse destino. Quando a raiz reconhece o solo certo, ela não pede desculpas por se estender. Quando a vida chama de novo, o que estava adormecido responde. Antes deste momento terminar, escreva "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não como desejo, não como esperança, como confirmação. O acordo que vem se formando entre o céu e a tua escuta nestes últimos minutos é um acordo pelo qual você vai viver nesta estação. Escreva devagar. Deixe seus dedos fazerem o que o seu espírito já sabe. Você é confirmado. Você é guardado, você é reposicionado, você é sustentado quando ninguém vê. Você é lembrado no lugar onde quase tinha se esquecido. Você é devolvido ao centro e o centro em você não está vazio. Você não precisa mais se diminuir para caber. Você não precisa mais se perder para pertencer. Você não precisa mais insistir na porta que já se abriu por dentro. Você não precisa mais chamar de silêncio aquilo que é apenas a preparação de uma voz mais verdadeira. Agora mesmo, em todo lugar, existem outros recebendo o mesmo reconhecimento em segredo. Pessoas que não fazem alarde do que estão sentindo, mas sabem que alguma coisa nelas foi tocada de um jeito que não se desfaz. Você faz parte de algo que não precisa anunciar a si mesmo para ser real. Você está sendo conduzido de volta. Você está sendo confirmado no que é verdadeiro. Você está sendo chamado a permanecer firme naquilo que a sua alma já reconheceu. Está selado. Você está sendo conduzido de volta. E eu preciso que você sinta a força disso sem apressar a alma para entender tudo de uma vez. Há palavras que entram pela mente, mas há palavras que só se completam quando descem até o lugar onde você cansou de explicar o que já sabia. Esta é uma dessas palavras. Ela não vem para te entreter, ela vem para te firmar. Ela vem para te devolver ao centro, depois de tanto tempo vivendo na borda das expectativas, das pressões, das respostas atrasadas, das portas que pareciam fechadas e dos caminhos que pareciam pedir mais de você do que podiam devolver. Você não está ouvindo isto porque faltou força em você. Você está ouvindo isto porque a sua força mudou de endereço. Aquilo que antes te movia pelo medo da perda, agora começa a perder o controle sobre a sua direção. Aquilo que antes te fazia correr atrás de aprovação, agora já não consegue comandar o seu coração da mesma forma. Aquilo que antes parecia urgente, começa a revelar que era apenas ruído. E quando o ruído perde o poder, a verdade finalmente ganha espaço. Você foi passando por fases em que quase confundiu sobrevivência com chamado, quase confundiu resistência com destino, quase confundiu a capacidade de aguentar com a obrigação de permanecer.
Mas o que eu vejo em você, enquanto digo isso, não é alguém vencido. É alguém sendo limpo de um excesso de peso que nunca pertenceu ao seu espírito. Há um tipo de cansaço que não vem do trabalho, vem da tentativa de manter vivo o que já se desfez por dentro. Há um tipo de esgotamento que não nasce da caminhada. Nasce de caminhar com os olhos presos em mapas que deixaram de conversar com a estrada. E há um tipo de tristeza muito específico que aparece quando a pessoa percebe, em silêncio, que já não cabe mais na forma antiga de viver. Não é fracasso, é transição, não é perda total. É o som de uma vida verdadeira tentando atravessar o estreito. Se você tem sentido que certas coisas perderam o sabor, não se apresse em chamar isso de frieza. Se você tem percebido que algumas relações ficaram pequenas demais para a verdade que agora vive em você, não se apresse em chamar isso de ingratidão. Se você tem notado que a sua paciência não é mais a mesma, não se apresse em chamar isso de fraqueza. Muitas vezes, o que parece alteração é apenas crescimento íntimo. E o crescimento íntimo sempre incomoda antes de consolar. Você não precisa negociar com a sua própria expansão. Não precisa pedir desculpas por perceber mais. Não precisa se culpar por não conseguir voltar ao tamanho anterior da vida. Uma semente não chama de loucura o próprio rompimento. Ela não olha para o solo e diz que está exagerando porque o invólucro se abriu. Ela apenas responde ao que a vida pede dela. E o que a vida pede de você agora é verdade, não encolhimento. Por isso, não trate este momento como coincidência. Há uma inteligência silenciosa atravessando o que você sente, e ela não veio para te confundir. Veio para te reposicionar. Algumas portas não fecham para punir você. Fecham para impedir que você continue oferecendo a força inteira a uma passagem que já não leva adiante. Alguns atrasos não são castigo, são proteção. Alguns silêncios não são abandono, são o espaço necessário para que você volte a ouvir o que ficou abafado por tanto tempo. E o que ficou abafado em você não foi pouca coisa. Foi a sua percepção. Foi a sua delicadeza, foi a sua coragem de enxergar antes dos outros, foi a sua capacidade de sentir quando algo estava fora do eixo, mesmo que ninguém mais soubesse nomear. Durante muito tempo, isso talvez tenha sido tratado como peso. Hoje eu te digo, isso sempre foi bússola. E bússola, quando é fiel, não grita, apenas aponta. Você talvez tenha passado temporadas inteiras tentando se tornar mais fácil para os outros, quando na verdade estava sendo chamado a se tornar mais inteiro para si mesmo. E existe uma diferença sagrada entre ser fácil e ser inteiro. O que é fácil se adapta sem consciência. O que é inteiro permanece sem se trair. O que é fácil se molda ao gosto do ambiente. O que é inteiro aprende a guardar o próprio centro, mesmo quando tudo ao redor quer dispersá-lo. Foi por isso que alguns afastamentos doeram tanto. Não porque você fosse fraco, mas porque algo em você já estava acordando para a impossibilidade de continuar vivendo dividido. A parte que sorria para sustentar a aparência e a parte que chorava em silêncio começaram a se ver. A parte que dizia, está tudo bem, e a parte que sabia que não estava mais, começaram a conversar. E quando essas partes se encontram, a mentira perde o chão. Talvez ninguém ao redor entenda a profundidade dessa mudança. Talvez vejam apenas uma pessoa mais quieta, mais seletiva, mais consciente do que antes. Mas você sabe que é mais do que isso. Você sabe que o que está acontecendo em você não é retração, é refinamento. É a vida retirando excesso. É o espírito descartando o que não sustenta mais o peso da sua verdade. É a alma aprendendo a dizer não sem culpa, para que o sim volte a ser sagrado. Não tenha medo da porta que se fecha para o que não é mais seu. Tenha medo apenas de insistir em chamar de destino aquilo que já cumpriu sua função. Porque muitas dores se prolongam não por necessidade, mas por apego a uma versão antiga da identidade.
E a identidade antiga sempre tenta convencer a nova de que ela está abandonando alguma coisa importante, quando na verdade está apenas saindo de uma prisão familiar. Eu sei que, em alguns momentos, você ainda tenta voltar para o que era conhecido. Isso é humano. O conhecido dá a impressão de segurança, mesmo quando já não alimenta. Mas preste atenção nisto. Segurança sem vida não é paz, é contenção. E contenção demais, por tempo demais, faz o coração esquecer a própria amplitude. Só que o seu coração não esqueceu. Ele apenas estava esperando a hora de voltar a bater sem se desculpar por isso. Então respire mais uma vez. Não com pressa, com consentimento. Você não precisa mais lutar para merecer o que já foi reservado para a sua estação. Não precisa correr atrás de sinais como quem corre atrás de migalhas. Os sinais já vieram. O que falta agora não é prova, é permanência. Não é mais claridade, é coragem para ficar no que foi esclarecido. Não é mais empurrar a porta, é atravessar quando ela se abre por dentro. Há algo em você que se alinha quando você para de negociar a própria verdade. Há algo em você que se fortalece quando você para de pedir licença para existir com profundidade. Há algo em você que encontra descanso quando a necessidade de agradar perde o trono. E esse descanso não é passividade, é autoridade serena, é a firmeza de quem não precisa provar que sabe, é a paz de quem reconhece sem alarde a mão que o conduziu até aqui. Eu te digo com toda a reverência possível, você foi conduzido até este ponto para aprender a permanecer sem se trair, não para endurecer, não para se isolar, não para fechar o coração, mas para deixá-lo voltar ao seu ritmo verdadeiro, sem o medo de ser visto, sem a culpa de ser inteiro, sem a antiga obrigação de se diminuir para caber em olhos que nunca souberam enxergar a sua profundidade. É por isso que esta palavra chegou agora, porque o tempo da confusão já cumpriu o que precisava cumprir. Agora é tempo de reconhecer, tempo de firmar, tempo de responder com presença ao que está chamando você para dentro. E quando você responde assim, algo muda no invisível. O que estava espalhado começa a reunir. O que estava disperso começa a assentar. O que estava suspenso começa a encontrar chão. Você não está atrasado. Você está chegando, você não está perdido, você está sendo recolocado, você não está ficando menor, você está ficando verdadeiro. E a verdade, quando finalmente encontra morada, faz uma limpeza silenciosa em tudo o que não combina mais com ela. Permita que isso aconteça sem violência. Permita que isso aconteça sem medo. Permita que isso aconteça sem pedir desculpas ao passado por seguir adiante. O passado não é seu senhor. A sua verdade não é uma ameaça. A sua expansão não é insolência. É retorno. É recolhimento ao que sempre foi seu, mas agora pode ser vivido com consciência. Então, fique firme. Fique firme quando vier a saudade da forma antiga de viver. Fique firme quando a sua sensibilidade aumentar e o mundo ao redor parecer mais barulhento do que antes. Fique firme quando a sua alma perceber que algumas respostas já não a satisfazem. Fique firme quando sentir que a sua paz pede mais espaço do que a sua versão antiga sabia oferecer. Fique firme, não como quem endurece, mas como quem se apoia naquilo que é mais real do que a oscilação do momento. Você está sendo confirmado no íntimo. Você está sendo guardado no invisível. Você está sendo chamado a continuar sem se perder. E há uma beleza serena nisso, porque quem aprende a permanecer na verdade descobre que não precisa mais viver a merque. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido,
para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.